Você já imaginou gastar tudo que tem para construir um futuro com alguém e no final descobrir que tudo era mentira? Eu paguei o vestido, a festa, o apartamento e até as alianças. Ela dizia que me amava, dizia que sonhava em casar comigo. Mas no dia que eu mais precisei, ela simplesmente desapareceu e deixou para trás só uma coisa, uma dívida de 90 mil e um coração em pedaços. Quer saber como ela fez isso? E como eu só descobri tudo depois que era tarde demais? Então, fica comigo até o fim, porque essa história vai te deixar sem palavras. Eu nunca fui uma mulher de me apaixonar fácil. Depois de 2 relacionamentos fracassados e uma vida inteira dedicada ao trabalho, aprendi a confiar apenas em mim mesma. Meus dias se resumiam a planilhas, prazos e uma taça de vinho nas noites, solitárias. Até que ele apareceu. Daniel era o tipo de homem que parecia ter saído de um filme. Gentil, bem articulado, sorriso fácil e olhos que pareciam decifrar a alma. Nos conhecemos por acaso. Ou assim eu pensei. Um erro no pedido. De um café na fila da cafeteria. Eu pedi um cappuccino. Ele, o mesmo. O atendente errou e entregou os 2 iguais. Rimos, trocamos olhares. E dali, como num roteiro bem escrito, o destino parecia estar dando um empurrãozinho. Deixa eu te pagar outro, ele disse, estendendo a mão. Aquela tarde virou jantar. E o jantar virou mensagem. A mensagem virou ligação. Em menos de uma semana, já falávamos como se nos conhecêssemos há anos. Ele era atencioso, engraçado, envolvente. Contava histórias de viagens, de negócios, de sonhos, e sempre fazia parecer que havia um lugar para mim em cada um deles. Eu não sei o que está acontecendo, mas sinto que você é diferente. Ele me dizia. Você me faz querer algo. Mas eu queria acreditar. Talvez porque, no fundo, eu também sentia algo. Algo que não sentia havia muito tempo. Em 2 meses, Daniel já era presença constante na minha casa. Trazia flores sem motivo. Cozinhava pratos que ele mesmo dizia ter aprendido na Itália. Sabia como encantar. Sabia como tocar. Com o tempo, as conversas começaram a mudar de tom. De encontros casuais, passamos a falar de futuro, filhos, viagens a 2. Então, numa noite chuvosa, ele me olhou com aquele olhar seguro e disse: eu quero casar com você. Eu ri. Achei que era uma brincadeira, mas ele segurou minha mão e repetiu firme: estou falando sério. Quero dividir minha vida com você. Já perdi tempo demais com pessoas erradas. E você é a mulher que eu esperei. Aquela frase mexeu comigo de um jeito que nem sei explicar. Pela primeira vez em anos, senti que talvez o amor pudesse ser real. Começamos os planos. Primeiro veio o anel, simples, mas simbólico. Depois, o apartamento. Ele disse que queria que construíssemos tudo juntos. Que não era justo eu arcar com tudo sozinha, mas que naquele momento ele estava com o dinheiro preso em investimentos fora do país. Coisas de negócios, dizia. Ele com naturalidade. Assim que destravar, coloco tudo no seu nome. Confio em você. E você pode confiar em mim. E eu confiei. Alugamos um espaço para a festa. Contratamos buffet, fotógrafo, decoração. Daniel era o mais entusiasmado. Ele mesmo cuidava de detalhes. Dizia que queria que tudo fosse perfeito, como nos filmes. Eu me envolvi por completo. Pedi empréstimos, usei parte da minha reserva, antecipei meu 13º. Tudo por esse sonho a 2. Porque, no fundo, eu acreditava que o amor verdadeiro valia cada centavo. Foi aí que vieram os pequenos sinais. Ele começou a desaparecer em alguns dias. Dizia que eram viagens rápidas a trabalho, ligava menos. Às vezes, demorava a responder, mas sempre tinha uma desculpa boa. E quando voltava, trazia presentes, chocolates, palavras doces. Era como se cada ausência fosse cuidadosamente apagada com gestos de carinho. Uma semana antes da data marcada, ele me ligou dizendo que o dinheiro finalmente estava liberado. Vou fazer um TED grande para sua conta amanhã. Assim você quita tudo e ficamos tranquilos para o grande dia.
Ai, amor, nem acredito, respondi aliviada. Te prometi um sonho e vou te entregar. No dia seguinte, nada. Esperei. Chequei o aplicativo do banco a cada hora. Nada. Mandei mensagens. Ele visualizou. Não respondeu. Liguei, caixa postal. De início tentei não surtar. Talvez estivesse ocupado. Talvez o banco tivesse atrasado. Mas no fundo, algo começou a doer. Na manhã seguinte, ainda sem resposta, fui até o endereço que ele dizia morar, apartamento 801, edifício elegante, zona nobre. Toquei o interfone. Daniel? Perguntei. Não tem ninguém com esse nome aqui, senhora, respondeu o porteiro com frieza. Mostrei fotos. Insisti. Ele olhou com pena e disse: moça, esse homem já enganou outras. Não é a primeira vez que isso acontece. Acho melhor procurar a polícia. Minhas pernas tremiam, a boca secou, o mundo girava, tentei de novo, mensagem após mensagem, e então ele me bloqueou. Era oficial, ele havia desaparecido. Naquela noite sentei no chão da sala e chorei até não ter mais força. As lembranças vinham como facadas. Os jantares, os planos, os beijos, os eu te amo, sussurrados no escuro. Tudo mentira? Pior que isso. Tudo calculado. Me vi diante de contratos assinados, parcelas a vencer, fornecedores cobrando. Uma dívida acumulada de 90 mil réis e uma dor no peito que nenhuma parcela explicava. Nos dias seguintes vieram as perguntas dos amigos, da família, de mim mesma. Como eu pude cair nisso? Como eu, uma mulher inteligente, fui enganada assim? Se tudo que ele falou tivesse sido só para me destruir, mas não havia resposta. Só o eco de um nome que agora era uma farsa. Daniel. A polícia? Registrei boletim de ocorrência, mas disseram que sem CPF, RG ou nome verdadeiro, pouco podia ser feito. Ele usou documentos falsos, assinou tudo com identidade adulterada. Era um fantasma, um profissional do golpe. O tempo passou devagar. As noites eram longas. Eu revivia cada detalhe, tentando encontrar o momento exato em que tudo começou a dar errado. Talvez quando ele falou do dinheiro preso. Talvez quando começou a viajar. Talvez desde o início. Mas a verdade é que eu não queria ver, porque ver doía. Ver significava admitir que eu fui enganada, que meu amor foi usado contra mim, que minha carência virou ferramenta nas mãos de um golpista. Os dias seguintes foram um desfile de cobranças. Eu mal conseguia trabalhar. Meus olhos estavam sempre inchados. O telefone tocava com números desconhecidos. Eram os fornecedores, os bancos, o caos, mas também veio algo que eu não esperava, uma raiva silenciosa, uma força que nasceu da dor, uma voz dentro de mim dizendo: você não vai ser só mais uma vítima, você vai se levantar. E foi com esse pensamento que fechei todas as cortinas, respirei fundo e abri um novo documento no computador. Depois de contar minha história para algumas amigas próximas e até postar um desabafo em redes sociais, algo inesperado começou a acontecer. Mensagens começaram a chegar. Mensagens de mulheres e até alguns homens que também tinham sido vítimas de Daniel. Ou melhor, daquele homem que usava vários nomes, rostos e promessas para enganar corações e esvaziar contas. Foi como se ele fosse um predador invisível, deixando um rastro de destruição por onde passava. Comecei a juntar provas, relatos, nomes e documentos falsificados. Descobri que aquele homem era mestre na arte da mentira. Não se contentava em apenas roubar dinheiro, mas roubava sonhos, confiança, dignidade. Cada história que eu recebia me deixava mais chocada e mais determinada. Naquele momento, percebi que eu não estava sozinha. Decidi que precisava ir fundo, que precisava entender como ele operava, quem era por trás daquele personagem perfeito.
Busquei a ajuda de um investigador particular. Contratei um detetive que prometeu usar todos os recursos para descobrir qualquer pista. O que ele encontrou me deixou sem fôlego. Daniel era parte de uma rede maior, uma organização que usava golpes amorosos para atrair pessoas, ganhar dinheiro e desaparecer antes que alguém percebesse. Usavam identidades falsas, documentos adulterados e até manipulações psicológicas para manter o controle. Era um esquema montado para destruir vidas. Eu, que achava que meu erro havia sido confiar demais, comecei a entender que o sistema que o protegia era muito maior do que minha dor. Ao mesmo tempo, o peso da dívida ainda me sufocava. Meus credores não queriam saber se eu tinha sido enganada, queriam o dinheiro. E rápido, eu me vi numa encruzilhada entre o desespero e a luta. O desespero por perder tudo, a luta por recuperar a minha vida. No meio desse caos, recebi uma ligação inesperada. Era a mãe dele. Uma mulher que dizia estar tão enganada quanto eu, que mal conhecia o filho, que também tinha sido enganada. Por favor, ajude-me a encontrá-lo. Ela implorou. Meu filho não é esse monstro que você está descrevendo. Eu hesitei. Será que ele tinha uma família que também estava sendo vítima? Ou seria parte da farsa? Essa dúvida me corroía, mas ao mesmo tempo me dava uma faísca de esperança. Era hora de decidir. Continuar afundada no passado ou lutar para reconstruir o futuro. A ligação da mãe de Daniel foi um choque. A voz dela era trêmula, carregada de emoção, e havia uma sinceridade dolorida que me atingiu de uma forma inesperada. Ela disse que, apesar de tudo, ainda acreditava no filho, que o amava e não sabia o que ele tinha se tornado. E me pediu, implorou, para que ajudasse a encontrá-lo, para que talvez ele pudesse se redimir. Durante dias, nossas conversas foram longas e intensas. Ela me contou que ele havia saído de casa havia alguns anos, que começou a se envolver com pessoas erradas e mudou completamente. Disse que não sabia onde ele estava, que também estava sofrendo. Foi difícil entender tudo isso. Será que ele era um homem perdido, que havia se transformado em algo que nem ele mesmo reconhecia? Ou isso tudo fazia parte do teatro que ele montou para me enganar? Enquanto tentava juntar as peças desse quebra-cabeça, meus dias eram consumidos pela luta contra as dívidas. O telefone não parava de tocar. Cada ligação era uma cobrança, uma pressão, uma ameaça silenciosa de que eu poderia perder tudo. Eu, que sempre fui uma mulher independente e forte, me sentia quebrada, vulnerável. Mas, de algum lugar, uma força nova surgiu dentro de mim. Decidi que não ia me deixar afundar. Comecei a organizar minhas finanças, renegociar dívidas, procurar ajuda jurídica. Cada passo era difícil, mas também me dava um pouco de esperança. Sabia que seria uma batalha longa e árdua, mas estava disposta a enfrentar. O detetive me ligava com notícias frequentes. Ele havia encontrado pistas importantes, nomes, locais, contas bancárias usadas por Daniel para transferir o dinheiro. Era uma rede complexa, cheia de lacunas e armadilhas. Ele é rápido, disse o detetive numa ligação, mas estamos perto. Ele cometeu alguns deslizes que podem nos levar até ele. Essa informação me trouxe um misto de alívio e ansiedade. Alívio por finalmente ter alguma esperança de justiça. Ansiedade por saber que a verdade podia ser ainda pior do que eu imaginava. No meio dessa investigação, recebi um convite para participar de um grupo de apoio online para vítimas de golpes amorosos. Era um espaço onde pessoas de todo o país compartilhavam suas histórias, suas dores, seus aprendizados. Lá eu encontrei força. Histórias que se pareciam com a minha, relatos de superação, desabafos emocionados. Era um lugar onde eu podia falar sem medo de julgamento, onde a dor coletiva parecia se transformar em uma rede de apoio. Uma das mulheres do grupo, a Ana, tornou-se uma amiga virtual muito importante. Ela tinha passado por algo parecido
mas havia conseguido dar a volta por cima. Suas palavras me motivavam, suas conquistas me inspiravam. Você não está sozinha, ela dizia sempre. Eu precisava acreditar nisso. E então, um dia, o detetive me trouxe uma notícia que mudou tudo. Ele havia encontrado uma das contas usadas por Daniel e o dinheiro roubado estava sendo movimentado para um país da América Latina, onde as leis e a cooperação internacional tornavam o processo de recuperação quase impossível. Isso pode ser um golpe dentro do golpe, alertou o detetive. Uma lavagem de dinheiro. Eu não sabia se chorava ou se gritava. Era muito mais do que uma dívida. Era um golpe que atingiu uma rede inteira e eu era apenas uma vítima entre tantas. Mas a raiva já não era mais só minha. Era de todos que tinham sido enganados, que tinham perdido tempo, dinheiro, amor. Foi aí que decidi transformar a minha dor em luta. Comecei a gravar vídeos contando a minha história, falando abertamente sobre o golpe. Queria alertar outras pessoas, queria que ninguém mais caísse na mesma armadilha. Meu canal no YouTube, que antes era só um hobby, passou a ser uma ferramenta de combate. As visualizações começaram a crescer, os comentários chegavam, muitas pessoas compartilhavam histórias semelhantes. Eu estava dando voz a quem antes sofria em silêncio. Mas enquanto isso, a minha vida pessoal estava desmoronando. Meus amigos começavam a se afastar. Alguns não sabiam como lidar com a minha dor. Outros tinham medo de se envolver. Minha família tentava ajudar, mas não entendia o tamanho do buraco em que eu havia caído. E, no meio disso tudo, eu sentia falta dele. Daniel, aquele homem que prometeu amor e casamento, que pintou um futuro lindo e me deixou sozinha, quebrada e devendo uma fortuna. Eu me perguntava quem ele realmente era. O que o havia levado a fazer isso? Será que ele tinha arrependimentos? Será que ele sabia o que tinha destruído? E apesar de toda a dor, uma parte de mim ainda desejava respostas, até que, numa noite fria, uma surpresa mudou o jogo. Recebi uma mensagem anônima, com um vídeo. No vídeo, Daniel falava, com a voz trêmula, explicando tudo. Ele dizia que havia se metido com pessoas erradas, que não tinha saída, que me amava de verdade, mas que seu mundo havia virado um pesadelo. Era um pedido de desculpas, ou talvez uma armadilha. Eu não sabia se podia confiar, mas as lágrimas rolaram. Foi o momento em que entendi que minha história não era só sobre dor. Era sobre esperança, sobre reconstrução, sobre a coragem de enfrentar o impossível. E, naquele instante, uma certeza nasceu. Eu não deixaria que ele definisse meu destino. O vídeo que recebi naquela noite ficou gravado na minha mente por dias. A voz dele, trêmula e sincera, parecia falar direto ao meu coração, ou ao que restava dele. Ele admitia seus erros, confessava que havia sido manipulado e que seu maior arrependimento era o que havia feito comigo. Aquelas palavras foram como uma faca de dois gumes. Me cortavam, mas também acendiam uma luz tênue de esperança. Eu sabia que perdoar seria o passo mais difícil da minha vida, mas também sabia que guardar aquela raiva, aquela dor, me destruiria. Aos poucos, a verdade era que eu precisava escolher entre dois caminhos: continuar me afundando no ódio ou buscar a minha própria libertação. Mas a justiça precisava ser feita. E a justiça, eu aprenderia, nem sempre vem de onde esperamos. Nos dias seguintes, eu entrei em contato com o detetive para traçarmos uma estratégia. Queria que Daniel e toda a rede que ele fazia parte pagassem pelo que haviam feito, mas não só com dinheiro. Queria que essa história servisse de alerta, de exemplo para que ninguém mais caísse na mesma armadilha. O detetive me explicou que a investigação estava mais complexa do que imaginávamos.
Aquela rede não era apenas um grupo de golpistas, era quase uma organização criminosa, com ramificações internacionais, lavagem de dinheiro, documentos falsificados, perfis falsos em redes sociais. E eu estava no centro daquela tempestade. Me senti pequena, impotente, mas ao mesmo tempo mais determinada do que nunca. Comecei a documentar tudo. Gravava vídeos diários contando os detalhes que descobríamos, compartilhava cada passo da investigação com meus seguidores. A resposta foi surpreendente. O público se envolveu, as pessoas queriam saber a verdade, queriam justiça, era a minha arma contra a escuridão. Foi então que, em meio à exposição, algo inesperado aconteceu. Recebi uma proposta para dar uma entrevista em um programa de televisão popular. Uma chance de amplificar a minha voz e o alerta sobre os golpes amorosos. Aceitei imediatamente. Naquela entrevista, contei minha história, mostrei provas, denunciei a rede criminosa. A repercussão foi enorme. Recebi mensagens de apoio, mas também de pessoas que queriam saber como eu tinha sido tão ingênua, tão confiável. Mas eu sabia que não era só uma questão de ingenuidade. Era sobre confiança, sobre amor, sobre o risco que todos corremos quando abrimos nosso coração. Após a entrevista, a pressão sobre as autoridades aumentou. O caso ganhou força e algumas prisões foram feitas. Sentia que estava no caminho certo, que a justiça começava a se aproximar. Mas a batalha estava longe de acabar. Enquanto isso, em minha vida pessoal, as cicatrizes do golpe ainda doíam profundamente. O vazio deixado por Daniel era imenso. Tive que aprender a lidar com a solidão, a desconfiança, os medos. E foi nesse processo que conheci Lucas. Lucas apareceu de repente em um momento que eu menos esperava. Era um homem simples, honesto, que me ofereceu amizade sem pedir nada em troca. No começo, fui cautelosa. Tinha medo de me abrir, de me entregar novamente, mas ele foi paciente. Com o tempo, fomos construindo uma relação baseada na confiança, na sinceridade. Lucas não prometeu o céu, não falou em casamento. Ele simplesmente esteve ali, no dia a dia, nas pequenas coisas. E isso, para mim, foi o maior presente. No entanto, mesmo com essa nova esperança, a sombra do passado insistia em aparecer. Recebia mensagens anônimas, ameaças, tentativas de intimidação. Para que eu parasse com a investigação, foi quando percebi que não estava apenas lutando contra um homem, mas contra uma rede poderosa, disposta a tudo para proteger seus interesses. Aquele golpe amoroso havia se transformado em uma guerra, mas eu estava preparada para enfrentá-la. A cada passo, a cada descoberta, eu me tornava mais forte e, acima de tudo, mais consciente do poder que a verdade tem para libertar. A guerra contra a rede criminosa continuava e a pressão só aumentava. Ameaças anônimas se tornaram mais frequentes e a polícia reforçou minha segurança depois que um carro estranho apareceu várias vezes na frente do meu prédio. A sensação de vulnerabilidade era constante, mas eu me recusava a recuar. Cada vez que me sentia fraca, pensava naquelas mulheres e homens que haviam perdido tudo por causa de golpes como o meu. Eles me davam força. Lucas, que se tornara meu porto seguro, estava sempre ao meu lado. Ele não era perfeito, mas era real. Aquele homem simples que não prometia nada além da sua presença era o que eu precisava para reconstruir meu coração. Partido. Juntos, aprendemos a redescobrir o significado de confiança, passo a passo. Os meses passaram e a investigação avançava lentamente. Conseguimos derrubar alguns dos principais membros da rede, mas o cérebro por trás de tudo, Daniel, ainda permanecia desaparecido. Havia rumores de que ele havia fugido para o exterior, mas nenhuma confirmação. A incerteza era dolorosa. Eu queria justiça,
mas queria também respostas. Foi então que uma notícia inesperada chegou até mim por meio do detetive. Daniel havia sido preso em um país vizinho após uma denúncia feita por um contato da polícia local. A possibilidade de finalmente encarar aquele homem que tanto me fez sofrer parecia distante, mas ao mesmo tempo mais próxima do que nunca. O dia do julgamento foi marcado por emoções intensas. Eu estava nervosa, mas determinada a enfrentar tudo com coragem. Daniel entrou na sala do tribunal com um olhar cansado, diferente daquele homem carismático que eu conhecera. Ele parecia pequeno, derrotado. Durante a audiência, muitas verdades vieram à tona. Daniel contou sua versão da história, admitindo seus erros e pedindo desculpas publicamente. Embora isso não apagasse a dor, era um passo necessário para o fechamento daquela fase da minha vida. O juiz condenou Daniel por estelionato, apropriação indébita e associação criminosa. A sentença não traria o dinheiro perdido de volta, mas representava uma vitória simbólica, uma reparação moral. Após o julgamento, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por finalmente ter justiça, tristeza por tudo o que havia sido destruído pelo caminho, mas, sobretudo, senti uma nova vontade de seguir em frente. A reconstrução da minha vida começou com pequenas atitudes: cuidar da minha saúde emocional, fortalecer meus relacionamentos verdadeiros e me dedicar a projetos que me realizassem. Meu canal no YouTube cresceu além do que eu poderia imaginar. Milhares de pessoas passaram a acompanhar minha história e as histórias de outras vítimas, que eu ajudava a dar voz. Juntas, formamos uma comunidade de apoio e resistência contra os golpes amorosos. Lucas e eu continuamos construindo algo sólido, baseado em respeito, carinho e verdade. Não era um conto de fadas, mas era real. E isso era o que importava. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele golpe não foi apenas uma tragédia. Foi também um despertar, um convite para eu me reencontrar, para aprender a valorizar a mim mesma, para entender que o amor verdadeiro começa dentro da gente. E que por mais difícil que seja, a vida sempre oferece uma segunda chance. Se você gostou dessa história e quer ficar por dentro de mais casos chocantes de golpes amorosos, já se inscreve no canal Caiu no Golpe agora mesmo. Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito a fortalecer nosso trabalho. E conta pra gente aqui nos comentários: você ou alguém que você conhece já passou por um golpe parecido? Sua história pode ajudar outras pessoas a se protegerem. Vamos juntos nessa luta.